Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém, o céu ainda não está completamente azul, porque hoje aconteceu algo absolutamente inusitado aqui em nossa capital. Eu vivo em Israel há 12 anos e nunca vi chuva nessa época do ano, mas hoje pela manhã, bem cedo, choveu aqui em Jerusalém. E o dia já abriu e eu voltei aqui ao parque que havia visitado como parte do meu roteiro do coração aqui em Jerusalém na semana passada, para poder fazer as imagens para vocês. Mas como ainda é muito cedo, essa área do parque, que, como eu tinha anunciado, tem um belíssimo show noturno de luzes e águas, ainda não está cheia de crianças e famílias que vêm aqui para se divertir, se recrear, se refrescar, né, do calor próprio de Jerusalém nessa época do ano. Mas voltemos àquilo que nos traz aqui nas redes sociais, estudo da Torá. A paraxá dessa semana em toda a diáspora é Behaloterá, enquanto que aqui em Israel a paraxá é Shilá. Mas, como eu havia dito na semana passada, eu vou seguir o estudo da Torá conforme ocorre em toda a diáspora. A paraxá dessa semana, como todo o livro de Bamidbar, conta das viagens do povo judeu durante a sua permanência de 40 anos no deserto. Afinal de contas, nosso destino dessa longa jornada que não está concluída, na verdade, foram bem mais do que 40 anos, o destino final é Israel, a Israel messiânica. E Moshe anuncia, como descreve a paraxá, anuncia que agora estamos viajando finalmente para a terra de Israel, depois de estarmos no deserto por quase 2 anos, de termos recebido a Torá. Agora, finalmente, caminhamos em direção ao destino final. Mas todos aqueles que estudam a Torá sabem que a paraxá Behaloterá traz como seu elemento principal de análise, né, pecado cometido pelos espiões. Eu tenho inúmeros vídeos gravados aqui na nossa plataforma falando sobre as razões que levaram os espiões a maldizer a terra de Israel e o nosso povo a ser punido, a permanecer 40 anos no deserto e desaparecer toda aquela geração. Eu não quero voltar a esse tema, eu quero falar de algo muito mais profundo que diz respeito ao futuro de Israel. A verdade é que, embora Moshe tenha anunciado que havia chegado finalmente o momento de ir em direção a Canaã e conquistar as terras cananitas para a construção de Medinat Israel, no fundo dos corações do nosso povo ainda havia muita relutância. Nas mentes e nos corações do nosso povo, eles não estavam realmente tão ansiosos assim para chegar aqui na terra de Israel, porque eles sabiam que teriam que deixar a comodidade de uma vida cheia de milagres no deserto para enfrentar militarmente gigantes, cidades amoralhadas, imensos exércitos como os amalequitas e sobretudo das nações cananitas, e derrotá-los, para que finalmente nós pudéssemos voltar à terra de Israel. Lembrem-se, quase 300 anos antes, apenas 70 almas haviam descido com o nosso patriarca Yaakov Avinu da terra de Israel ao Egito, e agora nós retornávamos, eram uns milhões. Mas a verdade, eu insisto mais uma vez, é que nosso povo estava muito relutante. Estava relutante porque havia outras opções. Havia a opção, ou pelo menos ele acreditava que havia a opção de permanecer no deserto e viver uma vida de milagres. A água que era oferecida por Miriam era um milagre, o maná que caía dos céus era um milagre, a proteção contra os nossos inimigos por meio das nuvens de glória era um milagre. Tudo na vida do povo judeu no deserto era um milagre. E ainda havia uma segunda opção, retornar ao Egito. Vejam, meus amigos, aquela geração era a geração do intelecto, a geração do conhecimento da Torá. E mesmo assim, eles se mostraram titubeantes. Mas a verdade é que nenhuma das duas opções, conforme eu acabei de descrever aqui, elas eram satisfatórias. E o que prova isso? O fato de que, mesmo estando no deserto, mesmo sendo protegido por milagres extraordinários, eles reclamaram do maná que caía do céu.
né? Eles reclamaram da ausência da variedade dos alimentos, embora o maná pudesse adquirir o sabor de qualquer alimento que eles desejassem. Eles reclamaram da irregularidade no abastecimento de água. Mas a verdade é que isso tudo eram desculpas para a relutância do nosso povo de entrar na terra de Israel. De fato, por mais absurdo que possa parecer, não havia entusiasmo. Isso é parte da explicação do pecado dos espiões, porque os espiões representavam o povo. E na medida que eles representavam, eles foram influenciados por esse sentimento que habitava, como eu chamei a atenção, mentes e corações da maior parte do povo judeu. E o que isso causou? Essa relutância, essa falta de entusiasmo, tragédia, rebeliões e a morte de toda uma geração. Aquela geração que viu milagres no Egito, que viu o mar de junco e sabri, que viu a proteção do nosso povo e nossa marcha pelo deserto. Aquela geração, todos os homens com mais de 20 anos e menos de 60 pereceram nas areias do deserto. Isso é o que ocorreu com aquela geração do intelecto, mas isso vem ocorrendo ao longo de milhares de anos com muitas gerações do nosso povo. O que? Se condenar. Se condenar à desolação, se condenar à destruição. E a verdade é que dos 12 espiões, como nós sabemos, apenas Caleb e Yoshua se mantiveram fiéis a Moshe Rabbeinu, se mantiveram fiéis a Kadosh Baruchu. E depois, do pecado cometido pelo nosso povo e da condenação de vagar por 40 anos no deserto, um grupo grande de judeus decidiu: não, Moshe, nós fizemos techuvá e vamos em direção a Israel, vamos conquistar a terra. E Moshe disse: não façam isso, porque Hashem não está com vocês. Mesmo assim, eles não obedeceram. A Torá descreve essa passagem. Mesmo assim, eles não ouviram mais uma vez as palavras de nosso mestre, do nosso profeta maior, Moshe Rabbeinu. E eles foram completamente dizimados, massacrados pelos amalequitas, nossos inimigos imemoriais, pelos cananitas. Por isso, muitos judeus, eu quero fazer esse parênteses aqui, se opõem ao sionismo. Por isso, muitos judeus se opõem à fundação do Estado de Israel. Por quê? Porque o Mashiach que deve conduzir, ele que deve liderar o nosso povo na fundação do Estado de Israel. Isso nos ajuda a entender por que grandes racidutos do nosso povo, como Satmar, que é a maior de todas, jamais reconheceu o Estado de Israel. E embora eu não compartilhe dessa opinião, eu respeito essa posição e vejo que muitas pessoas, judeus e não judeus, não compreendem o ponto de vista de todos aqueles que não acreditam no sionismo, que não acreditam que o Estado de Israel que nós vivemos agora é de fato a semente, para a era messiânica, para o Estado de Israel messiânico, conforme a Torá nos descreve. Agora, construir Israel só foi possível no passado, só é possível agora nesse mesmo instante, por todos aqueles que têm um imenso senso de missão, um imenso senso de propósito e felicidade para fazer isso, com grandes expectativas. Meus amigos, no Brasil, eu era professor universitário, eu era advogado, tinha meu escritório. Para mim seria muito difícil exercer minha atividade profissional em Israel e eu já fiz de tudo. Cheguei em Israel, trabalhei numa lavanderia por 2 anos, trabalhei em fábricas inúmeras de alimentos, em fábricas de pão, agora eu trabalho numa fábrica de matzá. Que me mobiliza é meu senso de missão, meu senso de propósito e, sobretudo, a felicidade de viver em Israel. E a verdade é que mesmo, nas legiões sionistas, por assim dizer, nós percebemos que se perdeu grande parte dessa vitalidade. O sionismo hoje não se parece nada com aquilo que nós vimos nos anos que antecederam a independência do Estado de Israel moderno, em 1948, nos anos que se seguiram. Nada em Netanyahu, embora eu tenha apoiado a eleição e apoie esse governo, mas nada em Netanyahu, no Likud, e nas forças que dão suporte, apoio a esse governo, se parecem com Ben-Gurion, Golda Meir
ou toda a história do sionismo no segundo quartel do século XX. Mas mesmo assim, o toque das trombetas de Moshe continuam ecoando em todas as eras, e nós podemos ouvir. Vocês não vão ouvir agora porque nós estamos ouvindo o som das águas. Mas eu ouço, meus amigos, desde o dia que coloquei os pés em Israel. Mesmo antes de ter aprofundado o meu processo de teshuvá, eu ouço o chamado de Moshe. Ergam suas tendas. Vamos em marcha em direção de Israel. Agora é a hora. Vamos tomar posse daquilo que foi prometido por Akadosh Baruch Hu, nosso patriarca Abraão Avinu. Moshe Rabbeinu continua nos mundos celestiais fazendo ecoar o som das trombetas do nosso povo, dizendo que nós devemos viajar para o nosso destino final. Nosso destino final é Israel. Nem todos ouvem, mesmo muitos judeus que vivem em Israel não ouvem. Menos ainda são os que estão dispostos a fazer sacrifícios para seguir o chamado do nosso mestre Moshe Rabbeinu. Mas ainda assim, o som das trombetas chamando o nosso povo a se colocar em marcha continuam ressoando. A proclamação de Moshe já tem milhares de anos, mas ela continua viva. Não apenas como um fato histórico, não apenas como algo registrado na Torá Kedushá, mas como algo real, que influencia espiritualmente o nosso povo. E eu, como muitos judeus em Israel, e muitos que não acreditam no Estado de Israel, mas que seguem vivendo em Israel com sacrifício, com grande dificuldade, lembram-se sempre que o motivo orientador desse toque que ressoa é a existência do Estado de Israel. E assim como no deserto, os judeus, espalhados pelo mundo todo, pela diáspora, ainda preferem, grande parte deles, não a maioria, felizmente a maioria dos judeus do mundo já vive em Israel há 4 anos. Nós já somos mais judeus em Israel do que espalhados pela diáspora. Mas a verdade é que na diáspora, e também aqui em Israel, mesmo entre os que vivem, muitos preferem continuar, com a segunda opção, de retornar aos seus muitos Egitos. Milhões de judeus nos Estados Unidos. A câmera caiu por causa do vento. Milhões de judeus nos Estados Unidos. 500 mil de judeus na França. Judeus em toda a diáspora e também no Brasil. Muitos preferem seguir os seus muitos Egitos e ficarem confortavelmente no fascínio aparente dessas nações que oferecem ao nosso povo tranquilidade, riqueza, algo que cada vez está mais em risco devido ao recrudescimento do antissemitismo, do ressurgimento do movimento nazista, neonazista e de todas as outras formas de fascismo que sempre vão ameaçar a vida do nosso povo judeu. Não vamos nem preferir seguir vivendo no deserto, muito menos vamos escolher retornar ao Egito. Por quê? Por que não devemos seguir no deserto, nessa paz aparente, nessa tranquilidade da proteção de Akadosh Baruch Hu? Por quê? Porque no deserto, nada, ou praticamente nada, é exigido do nosso povo, exceto o estudo da Torá. Nós já sabemos o final trágico da geração do deserto, destruição, desolação. E nós vimos o que tem acontecido ao longo da história com o nosso povo, pela falta de coragem de ouvir o chamado de Moshe Rabbeinu. A história mesma dos últimos 2000 anos se encarregou de destruir completamente essas opções de futuro judaico. O próprio Herzl, patriarca do sionismo, queria refundar Israel em Uganda. Depois ele foi convencido de que isso era uma tolice, mas ele acreditava que era possível refundar o Estado de Israel fora das terras. Um país tão pequeno, mas que nos foi protegido ao longo da história, enquanto o nosso povo cumpriu o Torá,
que nos foi garantido a sobrevivência e, sobretudo, que nos foi prometido. A longa jornada de Moshe Rabbeinu, eu acredito, está terminando. Logo, nós estaremos uma vez mais com o nosso mestre Moshe. Logo estaremos uma vez mais com os nossos patriarcas. Logo estaremos novamente com Hashem no Beit HaMikdash aqui, tão próximo do local em que eu estou gravando para vocês. Nós estamos presenciando, enfim, meus amigos, a conclusão final, com sucesso, dessa jornada que começou há mais de 3.000 anos atrás. Que agora está tão próxima do fim, meus amigos. Shabbat Shalom.